lá. A instituição da religião cristã. Na página 116 é da editora, ok? Editora Unesp. A editora Unesp. A página 116, tá certo? Tomo 1 da Instituição da Religião Cristã de João Calvino. Olha o que Calvino vai nos dizer acerca da Trindade. Agora, aqui focalizado. Agora, embora os hereges vociferem a respeito do termo pessoa, ou alguns mais impertinentes alardeiem que não admitem um nome inventado pelo arbítrio dos homens, uma vez que não podem nos demover de que sejam nomeados 3, dos quais cada um é seguramente Deus, e de que não há mais deuses, qual não é a improbidade de condenar as palavras que não explicam senão aquilo que foi atestado e consignado na Escritura? Então veja, um emprego que se faz da palavra subordinada ao que foi revelado na Escritura, que falamos no primeiro vídeo, tratando acerca da Trindade aqui, né? A questão do uso dessas palavras. De fato tem que se tomar cuidado com a fundamentação, né, dessas palavras, nas suas línguas originais, mas também tem que se ter a compreensão de que elas são tomadas de empréstimo e utilizadas aqui em subordinação àquilo que é descrito nas Sagradas Escrituras. É isso que importa, ao uso que se dá a elas, ok? Dizem que teria sido mais claro conter não só nossos sentidos, mas também nossas palavras entre os limites da Escritura, do que espargir termos exóticos que haverão de ser sementeiras de separações e litígios. Com efeito, tal como a luta acerca das palavras é obscurecida, afasta-se a verdade pela discussão e odiosamente dissolve-se a caridade em rixas. Se chamam de palavra exótica aquilo que não pode ser mostrado na Escritura com as mesmas sílabas, porque não se encontra na Bíblia escrito, né, literalmente Trindade, por exemplo, né? Temos aí Calvino já às voltas já com essa discussão. De fato, impõem a nós uma lei injusta, com a qual se condena toda interpretação que não seja acostumada pelo contexto da Escritura. Se exótico é aquilo que, escogitado com curiosidade, é defendido de modo supersticioso, que mais vale para a contenda que para a edificação, que é usurpado inoportuna ou infrutíferamente, que ofende os ouvidos pios com a sua aspereza, que abstrai a simplicidade da palavra de Deus. Eu abraço a sobriedade deles com toda a minha alma, pois não acho que a religião sobre Deus seja menor ao falar que ao pensar. Quando tanto é tolo aquilo que pensamos sobre ele, como absurdo aquilo que dele falamos. Há, porém, um modo que deve ser conservado, tomando na própria Escritura uma regra correta de pensar. Olha, isso aqui eu falei no primeiro vídeo, hein? Eu e Calvino aqui estamos no mesmo espírito. Então a Escritura é a bússola, a Bíblia é a bússola. Então você vai tomar de empréstimo esses termos, mas subordiná-los ao entendimento do que está de acordo com a Escritura. A Escritura é a linha mestra que vai nos conduzir aqui nessas definições. Tá, ok? Então, vamos nos limitar àquilo que diz a Bíblia, vamos avançar naquilo que a Escritura permite. E assim nós temos a Bíblia como nossa bússola, né? Nossa orientação. Olha só. É correta de pensar e de falar, da qual sejam extraídos todos os pensamentos da mente e as palavras da boca. Muito bem. Tudo orientado conforme, né, o texto bíblico. Mas o que impede que expliquemos ao menos aquilo que é embaraçoso e vetado às nossas capacidades na Escritura, com palavras mais claras que sirvam religiosa e fielmente a verdade, tá certo? Só para enquadrar aqui, ó, a verdade da própria Escritura, ou seja, tomar outras palavras, termos técnicos que ajudam no esclarecimento dessas verdades supremas, né? Essas verdades reveladas ao longo de todo o contexto bíblico.
Então temos tudo isso está presente na Escritura. Agora, os termos técnicos empregados resumem a questão, que é a questão do termo trindade, tá certo? E com parcimônia e modéstia, para que não sejam usurpadas sem motivo, para esse assunto não faltam muitos exemplos, tendo sido comprovado que a igreja fosse premiada por grande necessidade, que a igreja fosse premida, comprovado que a igreja fosse premida por grande necessidade a tomar as palavras trindade. Olha as palavras aí, olha os termos aí que causam tanta, controvérsia. Trindade, pessoas. Se alguém então repreender a novidade das palavras, porventura não será suspeito com razão de levar indignamente à luz da verdade, dado que repreenda tão só aquilo que se torna a verdade, aquilo que torna a verdade nítida e delúcida. Então ele está dizendo aqui, olha, qual é o proveito de se criticar o fato dessas palavras serem novas e terem sido empregadas como formas de esclarecimento da Sagrada Escritura, mesmo que elas não constem desta maneira na Sagrada Escritura, mas explicando o contexto da Sagrada Escritura, elucidando, esclarecendo, tornando mais nítido. Então é um trabalho infrutífero esse tipo de crítica, porque na verdade é um desserviço. Ela está prestando um desserviço ao esclarecimento das verdades bíblicas. Então elas foram empregadas para esclarecimento, foram empregadas para tornar mais nítido, ok? Então este é o motivo. Então quando se critica esta forma de uso, essa estratégia de esclarecimento, na verdade está se prestando sim um desserviço, conforme ele diz aqui. Vamos lá. Deixa eu só localizar aqui. Ora, a novidade, se deve ser assim nomeada, de tais palavras ganha um uso muito potente quando a verdade deve ser asseverada contra os caluniadores que a falsificam por tergiversação, ficam enrolando. Então ficam desconversando, toma a tangente, sai pela tangente, Hoje experimentaremos com maior clareza que é excessivo o trabalho para que a doutrina sã e pura seja aplicada a tais hostes. Então é inútil tentar convencer as pessoas. A tal ponto que essas serpentes escorregadias escapam por uma sinuosidade diletante e volúvel. Vamos lá. A menos que sejam intensamente perseguidas e firmemente presas. Desse modo, os antigos, agitados por certames de vários dogmas depravados, foram obrigados a anunciar com elegante perspicácia o que sentiram, para que não deixassem subterfúgios diletantes aos ímpios, para os quais os invólucros das palavras eram sombras para os erros. Ário reconheceu em Cristo o Deus e o Filho de Deus, uma vez que não se pudera resistir a oráculos evidentes. E como fosse alguém que conduzisse algo excelentemente a seu fim, simulava o consenso com os outros, mas ao mesmo tempo não deixava de bradar que Cristo fora criado e tivera um início, como as demais criaturas. Os antigos, para extrair das sombras a astúcia flexível desse homem, foram mais adiante pronunciando que o Cristo fosse o Filho do Pai eterno e consubstancial ao Pai. Aqui efervesceu a impiedade, dado que os arianos começaram a afrontar e execrar terrivelmente o nome consubstancial. Se tivessem confessado com sinceridade, com toda a alma, que Cristo fosse Deus, não teriam contestado que fosse consubstancial ao Pai. Quem ousará acusar aqueles homens probos de ser movidos de rixas e contendas, visto que por uma simples palavras inflamaram-se e perturbaram-se a quietude de toda a igreja, espalhando tanto fervor? Aquela mera palavra fazia a distinção entre os cristãos de fé pura e os sacrílegos arianos. Depois apareceu Sabélio, que ensinava a serem quase nada os nomes Pai, Filho e Espírito Santo.
dizendo não haver nenhuma causa para distinção, mas que eram atributos diversos de Deus, havendo muitos outros. Se fosse posto em disputa, reconheceria crer que o Pai... fosse posto em disputa, reconheceria crer que o Pai fosse Deus, o Filho fosse Deus e o Espírito fosse Deus. Mas em seguida estaria pronto para escapar, como se não tivesse dito senão que chamou a Deus de forte e justo e sábio. Assim recitava uma outra cantilena, que o Pai fosse Filho e o Espírito Santo fosse o Pai, sem nenhuma ordenação, sem nenhuma distinção. Os doutores probos, para os quais havia então piedade de coração, para que, ao quebrassem a improbidade desses homens, reclamavam que fossem verdadeiramente reconhecidas em Deus três propriedades, e como fossem munidos abertos simplesmente da verdade, contra tortuosas artimanhas, afirmaram que subsiste em um único Deus, ou o que era o mesmo, que subsistisse na unidade de Deus a trindade de pessoas. Na unidade de Deus, a trindade de pessoas. Então, até aqui somente para nós percebemos a controvérsia aqui da qual Calvino está participando, né, está combatendo, está refutando, e como de fato ele compreende o trabalho que foi desempenhado aí por esses pais, né, da fé cristã, durante época muito cedo ainda na história, né, quando já os concílios estavam disputando acerca dessas questões e refutando essas distorções, né, em relação à verdade bíblica, e quando para isso empregaram esses termos, né, que resumem toda a doutrina. O termo trindade, o termo pessoa para cada um componente dessa triunidade divina, tá, ok? O termo essência, empregados então para maior esclarecimento, para maior entendimento, tá, ok? Então temos aí a declaração de fé da Assembleia de Deus, falando acerca de todos esses termos, né, de toda essa construção correta, conforme a Sagrada Escritura. A teologia pentecostal, um pouco do histórico, né, de como isso desenvolveu, como essas controvérsias, né, foram levantadas. Um pouco da teologia puritana, acerca de como os puritanos se aprofundaram nesse debate, né, e foram até a questão do autoteos, né, do Deus autogerado, da questão de Cristo, né, como Deus autogerado também. E Calvino, acerca desses termos que foram empregados e a defesa desses que foram os primeiros apologistas da fé, né, e os concílios que afirmaram corretamente a Sagrada Escritura, orientados pela Palavra de Deus. Então, conforme já vimos afirmado na primeira aula, a Palavra de Deus é a regra de fé e prática, a Palavra de Deus é a bússola. Então a gente vai se orientando por ela, tomando de empréstimo até alguns termos, né, para maior esclarecimento, mas sempre se subordinando à Bíblia Sagrada, tá ok? Já estamos aí no terceiro vídeo acerca da trindade, né, da trindade divina, e eu quero trazer aqui algumas últimas contribuições já. Vamos lá. Vamos trazer uma contribuição aqui em Tomás de Aquino, tá certo? Tomás de Aquino, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, tá certo? E depois finalizar com a Trindade de Agostinho. Então, com relação à Suma Teológica, vamos lá. Suma Teológica de Tomás de Aquino, a página, para não nos alongar tanto, vamos partir aqui para o que está designado como solução. O artigo 4º, seu nome de pessoa pode ser comum às três pessoas. Aí temos algumas questões levantadas, partir para a chamada solução, página 236. O próprio modo de falar mostra que quando dizemos três pessoas, aqui está colocado, quando dizemos três pessoas, deixa eu só me localizar de novo, aqui, as três é comum o nome de pessoa, do mesmo modo que, dizendo três homens, queremos exprimir que homem é comum a três, que homem, o termo homem é comum aos três, ok? Três pessoas, né? E o termo homem é comum aos três. Ora, é claro que não há comunidade real, como se uma essência fosse comum às três, pois daí haveria de seguir-se
que sendo a essência, uma só seriam as três pessoas. Vamos lá. Mas os que inquiriram a questão de saber qual seja esta comunidade, deram-lhe soluções diversas. Assim, uns disseram que é a comunidade de negação, por se introduzir na definição de pessoa a palavra incomunicável. Outros, porém, vamos lá, ensinaram que é a de intenção, por se pôr na definição a palavra indivíduo, como se dissesse que ser é uma espécie, como se dissesse que ser uma espécie é comum ao cavalo e ao boi. Mas ambas estas opiniões se excluem por não ser o nome de pessoa, nome de negação, nem de intenção, mas de realidade. E portanto devemos dizer que, mesmo em se tratando do homem, o nome de pessoa é comum por uma comunidade de razão, não como gênero ou espécies, mas como indivíduo indeterminado, pois os nomes genéricos ou específicos, como homem ou animal, são empregados para significar as próprias naturezas comuns, não porém as intenções delas, expressas pelos nomes de gênero ou de espécie. Mas o indivíduo indeterminado, como algum homem, significa a natureza comum com um certo modo de existir próprio ao ser particular que é por si subsistente e distinto dos outros, ao passo que o nome de um ser, enquanto expressivo de uma designação singular, significa uma determinação distintiva. Assim o nome de Sócrates exprime tais carnes e tais ossos. Mas entre o nome indeterminado e o da pessoa há a diferença seguinte: aquele significa uma natureza, ou um indivíduo natural, com um modo de existir próprio dos seres singulares, ao passo que este é empregado não para exprimir o indivíduo natural, mas uma realidade subsistente numa determinada natureza. Pois uma determinada natureza, ponto. Pois é comum racionalmente a todas as pessoas divinas que cada uma delas subsiste distinta das outras. Pois é comum racionalmente a todas as pessoas divinas que cada uma delas subsista distinta das outras em uma natureza divina. E assim o nome de pessoa, racionalmente considerado, é comum às três pessoas divinas. Muito bem. Então temos aí, como você diz, pessoa. Então temos aí um grande grupo de seres individuais, aqui cabe o termo pessoa. Muito bem. Então todos eles são seres humanos, por exemplo. Então são seres humanos, o grande grupo que pode se chamar humano. O grupo humano é integrado por diversas unidades. Então temos aí a aplicação disso para a Trindade, o termo pessoa. Ela não atenta contra a unicidade da Trindade, a unidade composta da Trindade. Apenas temos pessoa, vai ser aplicado distintamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito, cada um sendo pessoa, ok? Mas nem pelo fato de serem chamados pessoa haverá qualquer tipo de conflito com a realidade da unidade da Trindade, a unicidade da Trindade. Um em essência, mas três pessoas. Donde a resposta à primeira objeção, veja, aqui a resposta à objeção, a resposta à segunda, vamos lá. A objeção procede quanto à comunidade real, em relação à primeira. Resposta à segunda. Embora a pessoa seja incomunicável, contudo, o modo mesmo de existir incomunicável pode ser comum a muitas. Então, essas pessoas partilham da mesma realidade de serem pessoas. Muito bem, então o termo pessoa pode se aplicar a elas. Resposta terceira. Embora haja em Deus comunidade racional e não real, daí se não segue haja em Deus universal ou particular, gênero ou espécie, quer porque, tratando-se do homem, nem a comunidade de pessoa é a de gênero ou a de espécie, quer porque as pessoas divinas têm uma mesma essência, ao passo que o gênero humano e a espécie, como qualquer universal, se praticam de vários sujeitos essencialmente diferentes. Aí temos, né,
Mesmo com essas exemplificações, é necessário a diferenciação quanto à natureza dos seres. Então estamos falando de homens, eles não têm uma essência em comum, eles são pessoas individuais, compartilham da mesma realidade de serem humanos. Então a humanidade composta de diversos indivíduos, mas esses indivíduos não compartilham de uma mesma essência. Quando partimos para a questão divina, o exemplo terá que ser adaptado, terá que ser compreendido. Estamos falando agora de Deus. Então temos aí pessoas, tá certo? 3 pessoas, mas eles têm sim uma mesma essência. Os homens não têm, não são pessoas distintas com uma mesma essência, mas Deus sim é composto de uma mesma essência. Aí temos uma outra questão colocada aqui por Tomás Aquino que queremos aproveitar. Veja só: da unidade e da pluralidade em Deus. Da unidade e da pluralidade em Deus. Se em Deus há trindade, o primeiro discute-se assim: parece que não há trindade em Deus. Se em Deus há trindade. Artigo 1, veja só. Pois todo nome divino significa subjetivo, em Deus significa um determinado número de pessoas. Pois assim como pomos a pluralidade de pessoas em Deus, assim também devemos usar do nome de trindade, porquanto o mesmo que a pluralidade significa indeterminadamente, determinadamente o significa o nome trindade. Muito bem, então o termo trindade desfaz, este equívoco, colocando que a Bíblia Sagrada revela assim apenas as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, e ambos e todos eles constituindo um só Deus. Então o termo trindade é o termo adequado. Donde a resposta à primeira objeção: o nome de trindade, segundo a etimologia do vocábulo, significa a essência una. O termo trindade, a essência una de 3 pessoas, a essência una de 3 pessoas, e é como se disséssemos unidade de 3, uma unidade composta, né? Mas se na sua expressão própria esse vocábulo significa antes o número de pessoas de uma mesma essência, o número de pessoas de uma mesma essência. Por isso não podemos dizer que o Pai seja trindade, pois não é 3 pessoas, porque o vocábulo não significa as relações mesmas das pessoas, mas ante o número delas, nas suas relações mútuas, e daí vem que este, pela sua denominação, não é um termo que exprima a relação. O Pai não é a trindade na totalidade. O Pai é uma pessoa da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito constituem a trindade e constituem um só Deus, uma unidade composta. 2 coisas implicam o nome coletivo: a pluralidade dos supostos e uma certa unidade, a saber, a de uma determinada ordem. Assim, o povo é uma multidão de homens compreendidos numa mesma ordem. Ora, quanto à primeira, o nome trindade convém com os nomes coletivos, mas quanto à segunda, deles difere, pois na divina trindade não somente há unidade de ordem, mas com esta vai também a de essência. Unidade de ordem, mas com esta vai também a de essência. Essa foi a resposta à segunda objeção. Quanto à terceira, veja: a trindade se emprega em sentido absoluto, pois significa o número ternário das pessoas, ao passo que a triplicidade significa a proporção de desigualdade, pois é uma espécie de proporção desigual, como está claro em Boécio. Logo, não há em Deus triplicidade, mas trindade. Então o termo trindade é específico para essa característica divina, e só ele exprime essa realidade. Por isso trindade, tá ok? Resposta à quarta objeção: pela trindade divina se entende um número e as pessoas enumeradas. Assim, quando falamos da trindade na unidade, não introduzimos o número na unidade da essência, como se esta na unidade da essência, como se esta fosse 3 vezes uma, mais uma, como se fosse 3 vezes uma, mas as pessoas enumeradas na unidade da natureza. As pessoas enumeradas na unidade da natureza. Assim como dizemos que os supostos de uma natureza nela existem. Ok? E inversamente dizemos que há unidade na trindade. Como dizemos que a natureza está nos seres supostos. Interessante aí
Resposta de Tomás Aquino a esta outra objeção. Agora vamos para a última. Resposta à quinta objeção. Quando dizemos a Trindade é trina, com a ideia de número que aí introduzimos, exprimimos a multiplicidade do mesmo número em si mesmo, pois o que chamamos trino importa distinção nos supostos do ser do qual o predicamos. Portanto, não podemos dizer que a Trindade é trina, pois seguir-se-ia de ser trina a Trindade, que três seriam os seus supostos, assim como de dizer que Deus é trino. Resulta serem três os supostos da divindade. Aí, um pouco daquilo que ele já havia falado acerca do Deus Pai, por exemplo. O Deus Pai não é a Trindade. O Deus Pai está na Trindade. Então, Trindade é Pai, Filho e Espírito. Aí temos Trindade. Temos Trindade e temos a unidade composta chamada Deus, tá ok? Então temos então essas questões levantadas aí por Tomás Aquino, essas objeções, né, colocadas contra, né, a Trindade, e as respostas levantadas aí por Tomás Aquino em relação à importante doutrina da Sagrada, da Santíssima Trindade, tá certo? A questão de não haver problema com relação à possível multiplicidade, porque na Trindade a unidade em essência, essa unidade em essência é específica, né, é própria, é ímpar, tá certo? Pertencendo somente ao ser divino, a unicidade na Trindade. Agora queremos trazer também a contribuição aqui de Agostinho de Hipona. Quero na verdade fazer a leitura de um pequeno texto aqui de Agostinho, somente para ilustrarmos aqui esta grande obra, tá certo? Então a obra é extraordinária, é uma obra muito grande, então queremos apenas fazer uma pequena leitura só para ilustrar o trabalho aqui de Agostinho nessa grande obra denominada De Trinitate, tá certo? A Trindade. Na página 479, livro 15, veja só: a procura do conhecimento de Deus. Deus está acima da mente. No afã de adestrar o leitor nas coisas criadas que conduzem ao conhecimento daquele por quem foram feitas, já chegamos à sua imagem, ou seja, ao homem, naquilo que o eleva acima dos outros animais, isto é, a sua razão ou inteligência, assim como a tudo mais que se possa dizer da alma racional ou inteligente, e que diga respeito à realidade denominada mente ou ânimos. Com esse termo, alguns autores latinos, conforme seu modo de expressar, diferenciam a realidade que há no homem, tá certo? Diferenciam a realidade que há no homem é o que há de mais nobre. A realidade que há, diferenciam a realidade que no homem é o que há de mais nobre, não existente no animal, daquela alma que é comum ao irracional. Se procurarmos o que possa existir de superior a essa natureza racional, tá ok? E se investigarmos a verdade, encontraremos que essa verdade é Deus, ou seja, não uma natureza criada, mas criadora, que essa seja a Trindade. Devemos demonstrar agora, não só para os que creem apoiados na autoridade da Escritura Divina, mas também para os homens dotados de entendimento, apoiados em argumentos de razão. Isso se pudermos, dizemos, se pudermos, em razão disso, o próprio discurso explicará melhor quando começarmos a investigação. Então quero só trazer aqui esse pequeno texto como ilustração do trabalho desenvolvido por Agostinho nessa investigação e como ele construiu muitos paralelos, né, construiu aí muitos exemplos, exemplificações didáticas para tentar elucidar da melhor forma possível a doutrina da Trindade, tá ok? A doutrina da Trindade, de fato, foi estudada, né, foi trabalhada aí por Agostinho numa tentativa de desfazer-se completamente das investidas dos hereges que pretendiam sempre trazer o caos, né, para dentro da afirmação da doutrina da Trindade, tá ok? Eu quero, para encerrar o nosso vídeo, encerrar agora definitivamente o nosso vídeo, porque já ficou muito extenso, então para não tornar apenas enfadonho, né, o trabalho, encerrar aqui com algumas definições que são mais
diretas, né, mais curtas, que podem aí contribuir grandemente aí para o fechamento de tudo aquilo que temos lido, que temos estudado, tá ok? Então, contribuição aqui do material da FTB, tá? Material da FTB, Faculdade Teológica Bethesda, curso de teologia, o módulo, né, o básico, tá? Curso de teologia, no módulo básico, matéria de teontologia, página 35 do curso de teologia, página 35, veja, acerca da Trindade, olha só o que ele vai nos dizer aqui, o resumo que ele vai fazer da questão. Veja. O estudo da natureza de Deus por si só desafia nossa inteira compreensão. Entretanto, a doutrina da Trindade é a maior revelação que o Deus Todo-Poderoso trouxe à compreensão humana. Não podemos rejeitar de imediato tal investigação só porque a palavra Trindade não se encontra nas Escrituras. O problema, né, que Calvino estava enfrentando. O problema que Calvino combateu nas institutas, na instituição da religião cristã. Então as palavras, elas de fato explicam, né, elucidam, e trabalhar contra isso é infrutífero, é inútil. Cabe ao pesquisador averiguar os fatos para chegar a uma sentença. Portanto, partiremos do princípio de que a doutrina da Trindade é uma verdade até que se prove o contrário. Muito bem. Os pensadores cristãos têm usado o termo Trindade para designar a coexistência de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistindo em uma natureza divina. Muito bem. Uma substância, né? Uma essência. Foi empregado pela primeira vez por Tertuliano de Cartago, na África, já no final do século II da era cristã, sob a denominação Trinitas. Os grandes volumes comentados das Escrituras, excluída a literatura herética, das quais temos a oportunidade de manusear, que examinam a doutrina da Trindade, concluíram que essa doutrina está em conformidade com as Escrituras, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem a unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Muito bem. Vamos lá. A unidade composta de Deus. A palavra Trindade não é uma das melhores para expressar a revelação progressiva que Deus fez de si mesmo nas Escrituras. Já falamos também acerca dessa característica da revelação progressiva. Portanto, como bem expressou o professor Stanley Rosenthal, a palavra Trindade foi cunhada a fim de referir-se à pluralidade que há em Deus, ao mesmo tempo que manteria o pensamento da unidade divina. Foi uma escolha bem intencionada, mas infeliz. A partir deste momento, utilizaremos a expressão triunidade. Triunidade, muito bem. Triunidade de Deus, ou seja, que Deus é um só em seu ser e substância eternamente subsistente em três pessoas distintas, revelados como Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitos acham que a doutrina da triunidade de Deus somente é ensinada no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Inúmeras passagens na lei e nos profetas convergem a fim de provar-nos uma irrefutável evidência de pluralidade dentro da unidade de Deus. Aí ele parte aqui para evidências do Antigo Testamento. Veja. O Antigo Testamento traz uma revelação progressiva da triunidade de Deus. Não sabemos o motivo pelo qual o Criador não se manifestou explicitamente ao seu povo. Entretanto, desde o primeiro momento que ele torna-se manifesto, principalmente pelo seu nome Elohim, a triunidade já começa a desabrochar. Aí fala acerca do livro de Gênesis, da criação, como já abordamos. Fala acerca do emprego do termo Elohim, tá certo? Evidências no Novo Testamento, batismo do Senhor Jesus, a grande comissão e a bênção apostólica. E aí vai tratar especificamente acerca de cada pessoa e a afirmação da divindade, da eternidade, das características incomunicáveis de cada uma dessas pessoas e a unidade delas na Trindade. Então ele vai discutir todo esse material aqui que já apresentamos, né? E vai nos colocar aqui diante de uma grande tabela. Essa tabela também está disponível, tá? Então já aproveitamos aqui este material extraordinário e disponibilizamos essa tabela no nosso material, tá certo? No nosso estudo. Então aproveitando aqui o material da FTB. Então a contribuição que ele nos trouxe aqui
foi bem elucidativo e já mostrou essa questão progressiva e até o melhor emprego de termos, quando em vez de trindade ele adota aqui o termo triunidade. Então agradeço a todos vocês pela paciência de ter percorrido comigo até aqui este caminho. Agradeço aí, tá certo, pela participação de vocês. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, verifique sua inscrição no canal e convide mais pessoas a participar conosco desses estudos bíblicos para a edificação da sua vida e para que você possa glorificar a Deus, tá certo? Glorificar a triunidade divina e continuar servindo Ele em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus.